afinal de contas, pode ou não pode correr depois dos 40 anos? Esse assunto surge de novo e hoje eu vou esclarecer de vez isso aqui para você. Eu sou Denise Cacerone, do portal Fique Informa. Roda a vinheta. E aí, tudo bem com você? Hoje a gente vai conversar um pouco sobre um assunto que rolou essa semana. Um médico ortopedista foi num jornal de grande circulação e escreveu uma matéria dizendo o seguinte: correr depois dos 40 anos pode prejudicar as articulações. E aí, será que isso é verdade? É assim mesmo que isso funciona? Matérias como essa acabam chamando atenção e podem levar as pessoas a deixar de fazer atividades físicas que podem trazer inúmeros benefícios para a saúde em função ali só do título de uma matéria. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu costumo dizer que não existe exercício proibido. Existem pessoas que não podem fazer determinados exercícios. E dentre essas pessoas, a gente não está falando de uma faixa etária específica. Então, fez 40 anos, pronto, não pode mais correr. Ah, se você ainda tem menos de 40 anos, tudo bem, você pode correr que nada vai acontecer nas suas articulações. Isso não é verdade, porque não tem nada a ver com a idade. Vamos entender um pouquinho antes sobre corrida. Na matéria, esse ortopedista fala que a corrida gera ali um impacto que pode trazer malefícios para a articulação. Principalmente, ele está falando da cartilagem articular. Bom, e o que a gente está chamando de impacto? As pessoas falam aí, eu já trouxe aqui inúmeros vídeos, vou deixar até aí em cima um card para um vídeo que ele é bem específico sobre esse assunto, impacto. As pessoas costumam falar, esse exercício tem mais impacto, esse tem menos impacto, mas do que a gente está falando de verdade? Impacto, ele significa ali força de reação do solo, que é dado pela terceira lei de Newton. Eu não vou entrar de novo aqui nesse assunto, porque como eu disse, já falei sobre isso várias vezes, mas só para você entender, quando você faz uma força, então quando você pisa ali no chão, né, eu estou aqui fazendo uma força contra o chão, e o chão está devolvendo essa força aqui na minha direção. Eu faço uma força e o chão devolve essa força. Como elas são equivalentes, elas são proporcionais, eu não furo o chão e nem o chão me joga para o alto. Deu para entender aonde que como é que a gente olha para um impacto? Então é isso que é medido. Qual que é a força que eu estou aplicando ali no solo e como o solo está reagindo a essa força. Aí pesquisadores fizeram inúmeras medidas, tem equipamentos que fazem essa medida para saber, nas diversas atividades, qual que é o impacto que essas atividades geram. Então, numa caminhada, a gente vai ter ali mais ou menos 1,2, 1,5 o peso corporal. O que isso significa? 1,2, 1,5 vezes o seu peso corporal. Já na corrida, isso vai variar ali 2 vezes até 3 vezes o peso corporal. Então você já está prestando atenção que tem existe um fator que ele vai variar aí, que é o peso corporal dessa pessoa e não a idade. Tá bom, já expliquei aí que tem uma relação com o peso corporal. Mas essas 2,5, 3 vezes, isso é pouco, né? Olhando para um todo. Então a gente vai olhar para outras atividades. Por exemplo, salto triplo pode gerar ali, salvo engano, em torno de 11 vezes o peso corporal. Então caminhada, corrida, a gente pode dizer que são atividades de baixo impacto quando a gente olha só para esse número, né? Da quantidade de vezes que você vai multiplicar pelo peso corporal. O nosso corpo, ele foi fabricado para aguentar esse tipo de impacto, essa quantidade. Mas quando a gente está falando também sobre peso corporal, esse peso ele vem da onde? Uma pessoa pode ser pesada porque ela é gorda ou ela pode ser pesada porque ela é forte. E existe uma diferença muito grande entre esses dois extremos. É claro que eu estou desconsiderando aí
peso dos ossos, dos órgãos internos, da quantidade de água que essa pessoa ingeriu ou não, comida, porque tudo isso vai ter uma variação ali pequena, mas em linhas gerais a gente está falando de gordura e de músculo. E isso sim faz uma diferença bastante grande, porque você ter uma musculatura forte, uma musculatura preparada, ela vai conseguir absorver e distribuir melhor esse impacto que vai ser gerado, não importa aí de que atividade que a gente está falando, do que a gordura. Além disso, pessoas que têm a musculatura melhor preparada, quem tem uma boa musculatura, quem tem um bom condicionamento físico do ponto de vista muscular, provavelmente também tem um bom condicionamento quando a gente vai olhar para ossos e articulações. Então, para quem que a corrida pode ser prejudicial? Não são para as pessoas com mais de 40 anos, são para as pessoas que não têm um bom preparo físico para correr. E aí eu posso ampliar essa minha ideia e sair só da questão ali de músculos, articulações, né, e ossos, do sistema locomotor e extrapolar para outras condições. Por exemplo, uma pessoa que ela tem condições ali cardiorrespiratórias que não são lá muito boas, ela também tem que prestar atenção na hora de optar por uma corrida, porque ela pode não estar preparada. Isso pode trazer prejuízos. Por outro lado, se ela vem gradualmente se preparando, a atividade como a corrida, ela pode ajudar a melhorar essa condição. Então aqui você já começa a entender que tudo depende da dose. Essa, na verdade, é a diferença entre o remédio e o veneno. Se você já está curtindo esse vídeo, tasca o dedo no joinha, porque isso ajuda aqui no crescimento do canal, ajuda a levar essa informação, que vamos combinar, é super importante para acabar aí com as fake news, com as coisas que espalham sem o menor sentido, espalhar para outras pessoas que têm o mesmo interesse que você. Então vamos continuar aqui entendendo outras coisas a respeito da corrida, como é que a gente vai fazer para se preparar para poder correr com segurança e também outras coisas que apareceram nessa matéria para você entender e pensar um pouquinho que nem tudo que você lê por aí tá certo, mesmo que venha da boca de um médico. Na matéria fala que entre correr e fazer aquele exercício num equipamento elíptico, que muita gente conhece pelo nome da marca, que é Transport, equipamento que você faz aquele movimento assim e que às vezes tem uma manopla que parece aquele brinquedo lango-lango. Dizem que esse exercício vai ser melhor para o joelho porque ele tem menos impacto do que, por exemplo, fazer uma esteira e ainda mais você fazer o exercício na rua. Será que isso é verdade? Será que isso realmente vai proteger a articulação? Aí entra de novo aqui o depende do que a gente está falando. Se a gente for olhar para o impacto propriamente dito, sim, o exercício nesse equipamento, o impacto ele vai ser menor, até porque você está com os pés parados, né, em cima do equipamento, do que se a gente for fazer a corrida, seja na esteira, não importa onde. Mas tem uma outra coisa que precisa ser observada, que não é só o impacto. Nesse exercício, onde a gente faz ali esse movimento elíptico, existe um determinado momento do exercício que o nosso joelho está numa posição de flexão, quando a nossa perna está lá na frente. E é nesse momento que, se a gente fizer um clique, se a gente tirar uma foto e for desenhar ali as forças que são aplicadas nesse joelho, a gente vai observar que existe uma força de compressão justamente aonde? Na patela, naquele ossinho que a gente tem na frente do joelho. E é justamente isso que pode prejudicar uma pessoa que já tenha algum problema ali nessa região. Pode ser uma pessoa que tenha síndrome patelofemoral, né, condromalácia, pode ser uma pessoa que já esteja desenvolvendo, por exemplo, artrose no joelho. Então, também não dá para dizer assim, de forma aleatória,
que o exercício feito no elíptico vai ser melhor do que o feito na esteira ou feito na rua. A gente precisa olhar de novo para cada uma das pessoas. Por isso que eu falei lá no início que não existe exercício proibido. Existem pessoas que não podem fazer determinados exercícios e um bom profissional de educação física é quem vai estar capacitado para olhar ali para você, olhar para o exercício, juntar os dois e dizer: isso aqui serve para você, isso aqui não serve. E o que a gente precisa fazer para começar então a correr? Eu vou te contar isso agora, mas antes eu queria pedir para você que ainda não está inscrito no canal para aproveitar para se inscrever agora e já clica no sininho para receber as notificações e ficar sabendo de todas as novidades que eu publicar por aqui. Para você começar a correr, eu vou dividir em 3 aspectos. Na verdade, não é só para corrida, tá? Isso vai valer para qualquer atividade que você estiver começando a fazer. Mesmo que você já seja uma pessoa ativa, mesmo aquelas pessoas que não são sedentárias, devem olhar para esses 3 aspectos. O primeiro é você ter um bom preparo físico do ponto de vista da força muscular. Então você fazer um trabalho de fortalecimento aí para a musculatura que principalmente vai estar envolvida na atividade que você quer desenvolver. No caso da corrida, a gente está falando dos músculos das pernas, embora a gente deva cuidar do corpo como um todo. O segundo aspecto, eu estou falando de flexibilidade. A gente fazer exercícios de alongamento, que vão ajudar ali também a melhorar de uma forma geral essa condição física, tanto dos nossos músculos, como de algumas outras estruturas ali que estão relacionadas com as articulações. O exercício de força também. Estou falando de tendões e ligamentos. O terceiro aspecto que a gente deve olhar são os exercícios de mobilidade, os que vão ajudar a gente a melhorar a amplitude desse movimento. E esses exercícios de mobilidade, eles são compostos aí pelos exercícios de força e o de flexibilidade. Então você veja que tudo se encaixa, né? Além de tudo isso, existe aí, vamos colocar que seja aí um 4º aspecto, tá? Que é uma progressão gradual na atividade em si. A gente sabe, olhando ali para a teoria do treinamento, que a gente só melhora uma determinada atividade praticando a própria atividade, desde que o nosso corpo esteja bem preparado, que são aqueles 3 aspectos que eu falei ainda agora. E existe uma outra questão abordada aí na teoria do treinamento, que é o aumento gradual, né? Você vai fazendo o exercício de forma que seu corpo vai se adaptando gradualmente ao aumento, seja da carga, seja do volume, seja da intensidade ali que você vai fazer o exercício. Para a corrida não é diferente. Então, por exemplo, uma pessoa que nunca correu não vai começar correndo direto. Hoje, a partir de hoje eu vou correr. Não, ela vai começar caminhando. Aos poucos ela vai misturar ali um pouco de caminhada com um pouco de corrida. Denise, mas isso não é para quem tem falta de fôlego ali para fazer exercício? Não, não é só para quem falta fôlego para fazer o exercício. Isso também vai ajudar o seu corpo a ir se adaptando à atividade do ponto de vista motor, né, do ponto de vista físico também. E esse é um outro ponto muito importante. Pessoas que faziam a corrida, né? Vai valer também para qualquer atividade, tá? Mas a gente está falando de corrida aqui. Pessoas que corriam, que pararam durante um tempo e que depois decidem voltar a correr, elas, o corpo delas já está respondendo melhor aquele exercício, aquela atividade do ponto de vista motor. Veja, você aprende a andar de bicicleta, você pode passar muitos anos sem andar de bicicleta. Quando você pega a bicicleta, você anda de novo. Pode ir meio torto ali, mas você consegue de novo. Agora, será que você está preparado para andar 2, 3, 4 horas de bicicleta, como você fazia na sua adolescência, por exemplo? Ou quando você treinava ali? Com a corrida vai valer a mesma coisa. Pode ser que você consiga correr, porque você já fazia essa atividade antes, porque seu corpo sabe os atalhos para isso, mas pode ser que você não esteja bem preparado fisicamente para isso. Então precisa dar um tempo para que a gente consiga atingir esse estado, vamos falar assim, ideal, para que o corpo da gente responda bem à atividade, para que a gente consiga
os benefícios que essa atividade pode proporcionar, e o da corrida são inúmeros benefícios. Eu poderia falar aqui uma lista gigantesca sobre eles, redução ali do colesterol, redução da glicemia, você pode conseguir melhorar a redução esqueci o nome. Lembrei! Triglicérides, ajuda a diminuir aí. Triglicérides vai trazer benefícios para a tua condição pulmonar, traz benefícios para a tua condição cardíaca, ajuda a estabilizar, melhorar ali pressão arterial. Também pode ajudar na massa óssea, então pessoas que estão aí já com problemas de osteopenia. Melhora o humor, faz muito bem para pessoas que estão com problemas emocionais. Enfim, tem uma lista enorme de benefícios que a corrida pode trazer. Agora, você precisa estar preparado, preparar o seu corpo para fazer isso antes. E é só isso. Isso não tem nada a ver com a sua idade. Isso tem a ver com a sua condição física. Se ficou com alguma dúvida, coloca aí embaixo nos comentários que eu vou responder. Um beijo, um abraço e até a próxima.